Salve, salve! Estamos começando o nosso primeiro Pode Semear. Está aqui eu como apresentador, junto com o E Samuelzão. aí, pessoal, tudo bom? Para o nosso começo, a gente está trazendo umas pessoas muito importantes, que é quem comanda o nosso ministério daqui. Se apresentar para vocês o Bispo e a Bispa. Esses dois. Oba! Aleluia! Já nem sei pra onde eu olho, né? Para começar assim, é uma honra você estar dando essa oportunidade pra gente poder estar começando aqui Sim. como entrevistador. Essa confiança é muito legal saber disso. Pra gente começar, uma pergunta, pra gente começar do começo, assim. Na infância de vocês, como foi? Era fácil, era difícil, era conturbada, era uma infância legal? Como era? Vamos puxar essa memória de muitos tempos atrás. Pode falar, amor. Então, irmão, eu sou de 1960. Tá novo. Você já imagina a dificuldade, né? Primeiro, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. As brincadeiras eram de rua. Então, a minha infância foi chão de terra batida, jogando fincão, bolinha de gude, um pouco de jogar bola, que não era muito fã também não. Mas foi assim, uma infância, vamos dizer, pobre, né? Uma infância simples, né? Pobre não, simples. A lá brasileiro. É uma infância simples. Eu também brincava muito, subia muito em árvore. Eu soube disso, cara. Subi em mangueira da vizinha lá. Gostava muito de subir em árvore, andar de bicicleta. Eu sou de uma cidade bem pequena, então a gente podia ficar bem livre, a gente podia ficar na rua. Aqui a gente não tem isso, né? Hoje o Isaac não pode ficar na rua, mas lá em Minas a gente podia ficar. Eu tinha minhas amigas, a gente brincava de cozinha, de subir na árvore, de andar de bicicleta, de nadar, essas coisas. Tinha bastante Olha, e liberdade. bota cidade pequena nisso, hein? É Tinha pequena. bastante Aquele cubinho. liberdade lá em Minas. A cidade é montada pela família, né? Todo mundo se conhece. Família e os parentes, né? Forma a cidade toda. Nessa infância de vocês já tinham uma ligação assim direta com a igreja? Vocês participavam ou era mais fechado, foram conhecer Jesus mais pra frente? Então, eu vim de uma família católica, sempre estive dentro da igreja católica e participava de tudo. Minha mãe, quando eu era pequena, participava de procissão. Vestia de anjinho? Eu ia de anjinho na procissão, né? Mas o meu encontro com Jesus mesmo, eu vinha ter com 30 anos de idade. Eu tinha muita sede de Deus, eu participava na igreja católica, eu queria me envolver, eu estava em tudo quanto é acampamento que tinha. E eu tinha muita sede. Com 17 anos eu quis ser freira. Eu queria ser freira, mas a minha mãe não deixou. Ela falou, não, você não tem cara de freira, você não vai para lá, que não vai dar certo. Você já imaginou freira Fifi? E aí, com 30 anos, eu tive meu encontro com Jesus, que foi debaixo de uma depressão, onde eu fiquei bastante doente e Deus me curou, Deus me libertou, transformou minha vida. Amém. Amém. Então, no meu caso já foi um pouco diferente, pelo que eu sei, o meu pai e a minha mãe já frequentavam a igreja metodista. Diz até que eu aprontava muito, que eu ficava que nem o Tiago lá, corria, subia no altar, descia, eu era o Tiago da metodista. Mas acabamos, quer dizer, foram afastando, não sei, e eu só fui conhecer a Jesus com 13 anos. E isso foi em 1973, Bastante faz pouco tempo, a idade dela. Ela nasceu em 73. Então eu tenho 50 anos de conversão. Me converti, né, na Igreja Batista, essa uma aqui da Avenida João Pessoa, que agora é um estacionamento, e ali que foi que o Senhor me chamou. Primeiro contato. Eu me senti assim, como a gente fala, né? O Senhor nos escolhe, está escrito na palavra, né? Sim. Não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. E eu senti esse chamado do Senhor no ano de 1973. Foi bem mais cedo do que o da senhora, né? A senhora conheceu com 30, ele com 13, tem uma diferença boa. Cedo mesmo. No começo do ministério de vocês já tinham uma revelação de Deus o que vocês seriam hoje, bispo e bispa? Ou não sabiam disso ainda? Era algo à parte ali? Bom, no meu caso, era uma igreja batista, tradicional. Nem tinha, né, um avivamento que nós vemos hoje. Era uma coisa bem mais assim, vamos dizer, seca, uma coisa mais
fechada. Fechado. É, uma coisa mais fechada, não é? Que não tinha esse avivamento, não orava em línguas. Era uma igreja tradicional. Tradicional. Então você não tem. Mas eu amava pregar. Eu escrevia as pregações. Eu andava para a rua pregando, falando. Eu pregava para o espelho. Então, quer dizer, eu acho que o Senhor já tinha alguma coisa para mim, não sei quando. Ali dentro, eu pensei assim, quando eu vim para o semear, quando a gente foi ungido, eu falei, meu Deus, agora eu estou entendendo, né? Mas foram o quê? Quase 40 anos de espera para chegar na onde cheguei. Teve uma trajetória. Uma trajetória. Me afastei, né? Sim. Fui dar as minhas cabeçadas, aí encontrei com essa moça, e aí junto nós resolvemos seguir para os planos do Senhor. E estamos juntos até hoje. Amém. Eu me converti e quando eu entrei, Deus já falou. Na igreja católica, o vô do Júnior uma vez foi usado para falar comigo quando eu estava com depressão, com síndrome do pânico. Eu fui no grupo de oração que eles têm lá e ele falou comigo. Ele falou, olha, Deus tem algo especial para você, eu vejo você à frente de um povo da igreja católica. E aí, quando eu me converti, logo que eu entrei, o apóstolo Alceu, né, na época ele era pastor Alceu, e a missionária Sônia, não era a apóstola Sônia, não era nem pastora, e eles logo me falaram que eles viam que eu tinha um chamado para liderança. Eles foram confirmados. E aí veio um pastor de São Paulo, o pastor Renato, e ele revelou. A gente estava no café da manhã, isso eu tinha pouco tempo de conversão. Ele falou, olha, eu vejo você conduzindo umas ovelhinhas, e umas ovelhinhas muito branquinhas. Elas seguem você, né? Eu até brinco que ele falou que tinha uma ovelhinha do olho azul, que ia me ajudar muito. Eu brinco que é a Melissa. Que eu tomei posse da Melissa. Logo ali que ele falou, eu olhei para ela, eu era nova na igreja, não conhecia ninguém. Mas desde que eu entrei, eu sabia que o meu chamado era ser líder na igreja, né? Era estar à frente. Eu sempre tive essa convicção, nunca tive dúvida. Amém. Como o senhor falou, como foi o encontro dos vocês dois, assim, vocês já estavam na igreja, vocês dois? Rapaz, é um negócio de doido. Eu era professor no Colégio Objetivo. Nem sabia que o senhor era professor. De informática. Essa história é boa. Essa De informática. E eu formei uma turma e eu saí do colégio. Ela entrou para estudar no colégio. Quase foi minha aluna. Você já pensou? Aí nós fomos nos conhecer. 16 anos. Quando ela entrou no colégio, né? Mas nós fomos nos conhecer em 93. Ela tinha 20 anos na faculdade. Eu fui fazer a faculdade, o Nogueira da Gama, e ela estava fazendo ali na sala de aula do meu lado. E na hora que o professor fez a chamada, eu dei Green Killian, essa fogueta aqui. Você é o Killian? Eu falei, sim, sou o Killian. Nossa, ouvi falar muito de você no Colégio Objetivo. Eu falei, falaram bem ou falaram mal? Falaram mal. Eu era ruim, cara, eu era ruim. Quando falar mal, grava na mente. E aí eu vou contar pra você, cara, já ouviu falar amor à primeira vista? Ela se apaixonou por mim e não largou do meu pé, Foi o cara. primeiro nome, não foi nem a lista. O nome diferente de todos, né? Não, é porque todo mundo falava o nome dele lá. Nós tinha um professor aqui na sala de 70, ele reprovou 63. Era exigente desde o começo. A sala tinha 75. Eu não reprovei, eu deixei de recuperação, porque os caras não sabiam, Deixou pra aprender um pouquinho. Aí ficou na minha mente. Aí quando o professor falou de Green Kill, eu falei, gente, não existe outro no mundo, né? Não é possível. Não deve ter Apaixonou. Você é esse cara, eu quero ele pra mim. Vocês dois, como foi a escolha de vocês dois, assim, começar o ministério, participar do ministério seus, né? Então, ela estava falando, ela veio de uma base católica, muito católica. E eu vim do evangelho, eu vim da igreja evangélica, eu estava afastado. E eu não queria ir para a igreja católica. Aí ela falou, mas vamos então fazer o seguinte, vamos procurar uma igreja evangélica. Né? Quando eu estava doente. Já, nesse momento. E aí o Senhor deu uma visão para ela, de uma igreja que nós fomos visitar a igreja bíblica, que era ali em cima do Brunel, em frente à Câmara Municipal. Quando nós fomos visitar, que foi a primeira igreja que nós visitamos, eu sonhei com a igreja. Eu tinha sonhado com a igreja, ela falou, nossa, mas eu vi isso aqui. É isso aqui que o Senhor me mostrou. Já foi sempre premeditado o que aconteceu. Ela Deus fala com ela já antes. Deus já contava para a bispa antes já.
Pra não se assustar no meio do caminho, ó, vai É. acontecer isso e isso. Aí não ficamos, né? E fomos procurar. Aí nós fomos para Batista Nova Vida. Na realidade, lá para mim foi triste, né? É, Porque eu estava doente e eu queria que as pessoas viessem falar comigo. E infelizmente, ninguém falou comigo. Eu entrei na igreja, ninguém falou comigo. E aí depois a gente foi para Batista, ninguém falou comigo. Aí a gente foi na Batista Nova Vida. exato. Aí chegamos lá, nada contra as igrejas, certo, Sim, irmão? sim. Tô só falando que da experiência. eu A tenho doença, períodos a doença também. da depressão, Síndrome a do pessoa pânico. Requer isso. a pessoa que é síndrome do pânico, a pessoa quer que Tem um tratamento diferente. É. quer um exatamente. povo mais E o forte. pessoal não tem essa nem- noção. Não é nem tratamento diferente. Sim, eu é queria algo que mais viessem convidativo. Que é uma Conversar, atenção, né? é. Uma atenção, Eu queria né? que viessem falar comigo, que desse atenção, mas todas as vezes que eu entrava na igreja, eu tinha crise. E a crise que eu tinha era uma crise nada discreta. Eu tinha que deitar no chão. Eu começava a chorar, eu passava mal e eu deitava no chão. Onde eu estivesse, eu deitava. Então, no meio do culto, eu deitava no chão. E começava a chorar. Aí as pessoas vinham, faziam uma roda e expulsavam demônio. Achavam que era um Mas demônio. Não era um demônio. E, por não exemplo, era. eu tive uma situação de uma igreja que eu fui e as pessoas começaram a expulsar demônio. Eu olhava para ele e falava, fala que eu não estou possessa, que eu preciso que orem por mim. É. Porque eu já tinha ido em várias igrejas e não tinha demônio. Né? As pessoas falavam, ela não tem demônio, ela precisa de Deus. Só que as igrejas que eu ia, não Sim. dava esse suporte, entendeu? E aí, nessa busca por uma igreja, para estarmos na igreja evangélica, eu encontrei um filho na fé. Na época, o Wesley, ele não era pastor ainda, né? Ele era, né? Ele era presbítero. Presbítero. Mas era meu filho na fé do tempo da Igreja Batista. Porque no tempo da Batista, nós montamos uma equipe, igual vocês estão fazendo aqui, de jovens, e nós evangelizávamos e ganhamos muitas vidas para o Senhor. E esse amigo me encontrou e falou, olha, eu estou congregando na igreja tal, e o pastor é do jeito que você gosta. Eu brinco com o apóstolo Alceu hoje, né, que foi amor à primeira vista com ele. Fica bravo. Do jeito que a Bíblia foi com o senhor, o senhor foi com ele. E nós fomos, né, que a congregação era no São Manuel. E nós fomos no primeiro culto lá. De fato, quem fez foi o Wesley, mas então foi agradável. E viemos no primeiro culto no domingo, na Semear, que é aqui, olha, do lado, onde está a padaria Santuário do Pão agora, ali naquela sei. esquininha. A igreja era ali. E estamos hoje até aqui. 23 anos no Semear. De lá ela já veio pra cá, a igreja, ou passou Não. para outros lugares? De lá nós compramos o nosso prédio lá no Jardim Roni, fomos para lá e de lá nós viemos para cá. Legal, teve mais uma parada pra poder vir pra cá. Isso aí. E- Mas o interessante foi isso, que nós conhecemos o Semear e no Semear ela foi curada, ela foi Se identificar. totalmente né? transformada, foi para o encontro com Deus e voltou. Tremendo. Tremendo. Eu tive o meu encontro com Deus, mas nessas visitas por igrejas, né, eu já falei, eu não tenho nada. Eu Contra. citei o nome de algumas Sim. igrejas, mas não tem nada contra. A gente até foi na igreja do pastor Altair, né, a igreja Pentecostal Renovada. E lá, quando a gente começou a vir aqui, a gente também eu estava indo lá. E lá foi um dos lugares também que Deus usou muito o pastor para falar comigo, entendeu? Ele foi um dos primeiros também que falou a respeito do ministério e daquilo que estava acontecendo comigo. Quando eu cheguei lá a primeira vez, Deus passou a minha vida para ele inteirinha. Nossa, está com depressão, não é de hoje, faz tanto tempo, acontece isso, isso, isso. E veio falando desde o meu nascimento, entendeu? Então, esse processo foi... Não foi ele que revelou que o Satanás tentou te pegar já pequena? Sim, sim. Desde o meu nascimento. Desde o nascimento. Desde o meu nascimento. Aí ele contou tudo, falou, depois você liga para sua mãe. Ele, inclusive, falou algo que ele falou, confirma com a sua mãe. Ele disse assim, você nunca tomou vacina. Porque toda criança toma vacina, né? Os Sim, pais levam a criança, tem a caderneta de vacinação. E ele falou, você nunca tomou vacina. Quando você era criança, você tinha dores muito fortes na sua perna. Não é verdade que sua mãe tinha que enrolar a sua perna com uma toalha quente?
E eu fiquei olhando para ele, eu falei, é verdade, porque eu chorava tanto que a minha mãe... Quem te Como contou? que Quem você te sabe, contou? né? Não sabe disso. Eu chorava tanto que a minha mãe juntava as minhas pernas e ela pegava uma bacia com água quente, molhava a toalha, enrolava nas minhas pernas para eu poder dormir. E ele falou, isso era Satanás tentando colocar você numa cadeira de rodas. E a última vez que ele tentou contra a sua vida foi nessa doença, foi quando ele tentou que você se suicidasse. Você tentou se matar, não foi uma vez, foram várias. E ali eu comecei a ter um despertamento, né? O Espírito Santo começou a me despertar para o Senhor. E quando a gente veio para a igreja, que a gente foi acolhido, a nossa acolhida na igreja foi diferente. O pessoal sempre fala, né? A gente foi recebido na porta, o pessoal abraçou a gente. E daí O estilo semear. Estilo de ser. o Weasley ia em casa, né, um amigo dele, e eu tinha, na época, eu ficava escrevendo, ganhei uma Bíblia, ele me deu uma Bíblia, e eu ouvia a rádio Line Gospel, tinha um programa lá, onde um pastor ficava pregando, nem lembro o nome do programa, eram estudos bíblicos. Sim. E eu copiava tudo que o cara falava. Eu copiava tudo que o cara falava, eu pegava os versículos, eu copiava. E aí o Weasley vinha em casa, começou a conversar, e ele falou, olha, a sua mulher precisa de Deus, ela tem sede de Deus, leva ela para a igreja que ela vai ser curada. E aí foi o que aconteceu, a gente foi acolhido, a gente já caiu na casa do apóstolo. Já caímos de bandeja, de paraquedas, como o pessoal fala, A né? Sônia já abraçou a gente. Já Todo começamos a viajar para baixo e para cima. Pois é, e foi uma coisa assim extraordinária. Foi 2003. Em 2006, nós já fomos ungidos diáconos da igreja. E nesse diaconato, nós já passamos a dirigir, administrar a igreja. Eu já fomos empossados como diretor administrativo e tesoureira. E nós já fizemos a primeira loucura que a gente gosta de falar, que a gente fala que faz as loucuras. Nós já conseguimos fazer com que comprássemos o prédio da igreja. Já deu Então, um passa mais o no Semear começo. Guaratinguetá foi o primeiro a ter o prédio próprio. Agora, Guarulhos entrou depois, né? Comprou também o terreno e construiu. E agora a Cunha finalmente construindo aquele Foi o que templo deu a ideia maravilhoso. inicial. Nós fomos tudo maluco aqui. A gente vai fazer. Vocês estão vendo aqui, a gente vai fazendo. A apóstola Sônia viu, ela saiu com a missionária Vera, né? Saíram procurando e acharam aquele imóvel. E aí ela falou, não, aquilo tem que ser nosso. Nós tínhamos um consórcio, mas faltava um valor e a gente, não, nós vamos, vai Nós ser. vamos. E foi, Deus abençoe e a gente está aqui. Em nome de Jesus. Aí em 2006, o diaconato. Em 2010, o pastorado. Em 2020, o bispado, né? Foi 2020? A gente tava tendo essa conversa com o pastor ou com o Jaime quando a gente foi no monte. A gente não sabia se era 2020 ou 21 que aconteceu. Então, Foi 22? 2022. 2022, Nossa, então nós tá. dois erramos e eu te dei Nós uma dois mais erramos, ainda. é. Então, mas é assim, 2003 entramos na igreja, 2006 o diaconato, em 2010 o pastorado e 2022 o bispado. E o começo da senhora, passando de igreja para igreja, assim, cada igreja que a senhora foi, pelo que a senhora contou, teve uma revelação. Então não foi só, vou tentar me encontrar aqui. Não, Deus estava levando direcionado para falar, para entregar aquilo que precisava ser entregado, até a senhora se encontrar. Então, na realidade, foi só na igreja do pastor Altair. Nas Que outras, já não. era... Não, a Chegaram- primeira igreja que nós fomos, ela sonhou com a igreja. Isso. E ao Porque- chegarmos na igreja, ela falou, nossa, eu sonhei com essa igreja. Sonhou com o Porque local. assim, eu, na minha doença, né? Minha doença, mas não é mais, já foi. Minha não. A doença que é Mas pegada. assim- Aquilo que tentou me pegar, Eu ficava acordada nas madrugadas, eu assistia o programa do Edir Macedo. Sim. E aí eu via lá, aquele povo chegava na miséria, daí passava um tempo, aquele povo ficava rico, a família era transformada. Quero isso pra mim, A né? família era transformada e eu comecei a falar isso. Eu Olha, falei, nossa, mas se peraí. existe isso, eu quero isso para mim. Porque eu quero esse Deus. eu parei de trabalhar, eu parei de viver, eu estava deitada no chão, chorando o dia inteiro, eu queria morrer. E aí eu falei, não, eu quero isso para mim. Se existe esse Deus que eles estão falando, que é diferente do Deus que eu conhecia, que estava pregado numa cruz, eu comecei a ter sede de Deus, a um despertar do Espírito Santo para me levar até o Senhor.
Porque desde sempre eu fui muito... quando eu fiz a minha primeira comunhão, né? A minha mãe falou assim, você ficou doida, porque eu ia todo dia tomar... Eu queria participar da missa todo dia para receber a hóstia. E eu e meu amigo, todo dia na igreja. A gente ia todo dia, queria morar na igreja. Aí depois aquele pessoal do Putim, como que chama? Aqueles irmãos, aquele pessoal que anda aquelas roupas marrom. Os franciscanos. Não, Toca de Assis. Toca de Assis. Aí eu quis morar na Toca de Assis. Queria morar na Toca de Assis. Eu não sabia o que é isso. É aquele povo, eles andam assim, parece uma roupa é uma roupa marrom. Eles fazem um voto de pobreza, então eles só andam com uma roupa marrom, né? É uma batona marrom, tipo uma bata de batismo que nós temos, só que de pano marrom. Jeová lá. Os enviados de Jeová, sei lá. Não. Esses são outros, separados. Eles são católicos e aí eles fazem um voto de pobreza, eles vivem para ajudar o próximo. Eu fui católico, mas não sabia que tinha esse lado de lá. Eu Não, tem um conheci punhado de na coisa, Canção Nova. Eu conheci na Canção Nova. E aí eu queria morar com eles também. Queria fazer o ato de pobreza vendo... Ia fazer ato de pobreza, não ia estudar no colégio objetivo, não ia me conhecer, cara. Não ia conhecer o nome. Não era isso. Aí minha mãe não deixou. Daí, quando fiquei doente, eu fiquei ouvindo o Edir Macedo falar, entendeu? Eu falando, não, eu quero esse Deus para mim. E foi onde eu falei para ele, eu não quero mais estar doente, eu quero ser curada. E se existe um Deus que cura todo mundo, esse Deus vai me curar. E eu comecei a procurar. Falei para ele, se está na igreja evangélica, eu vou para a igreja evangélica. E a minha família, mesmo sendo católica, me apoiou. Falou, não, vai então, porque eu vou, né? Eu já tinha ido em 6 psiquiatras. Tomava remédios altíssimos, doses altíssimas. Ninguém conseguia controlar as minhas crises. Eu estava, ao invés de melhorar, estava afundando todo mundo junto comigo, porque uma pessoa doente o dia inteiro, chorando. Consome, cansaço. Só quer a morte, não quer fazer nada. Eu não saía na rua sozinha. Para eu ir daqui, ali na esquina, tinha que ir minha mãe junto comigo, senão eu não ia. Eu não trocava de roupa, passava a semana inteira com a mesma roupa, tomava banhos, 20 banhos por dia. É coisa da doença, né? Mas aí... Nesse tempo, eu ouvi falar de Jesus. E isso tocou o meu coração, né? E aí houve despertamento, foi onde a gente começou a procurar. E Deus me trouxe, né? Mas foi através o primeiro que falou comigo foi o pastor Altair. Desse começo da senhora, falando que, eu acho que foi o senhor que falou, que o diabo tentou tirar a sua vida desde o começo, desde a infância... Lembrou, vamos colocar entre aspas assim, lembrou Jó, que Deus permitiu tentar Jó, porque sabia que ele ia suportar e no final deu muito a mais. A senhora me fez lembrar isso agora, um freelance na cabeça, que a senhora teve várias tentações, vários ataques e agora está aqui com a igreja, crescendo cada vez mais, com promessas. É legal ver esse crescimento depois das lutas. Pois é. Deus tirou tudo, tirou emprego, porque qual era o meu projeto? Quando eu entrei com a síndrome do pânico, qual era o meu projeto? Eu tinha feito uma cirurgia plástica e aí eu estava juntando dinheiro, porque no final do ano eu ia fazer outra cirurgia plástica na minha barriga. E eu queria fazer uma cirurgia plástica na barriga para deixar minha barriga chapada, porque eu ia pôr um piercing no umbigo. E aí eu ia Misericórdia. E aí eu ia pôr um piercing no umbigo. Ia pôr um piercing no umbigo e eu ia ser, a minha meta de vida, eu ia ser uma prostituta de luxo. Porque eu lia Marie Claire, não sei se vocês conhecem uma revista chamada Marie Claire. Era uma revista muito famosa, agora não é tanto, né? Porque agora ninguém lê mais. Não é da minha época. Não é da minha época. As pessoas mais, né, que gostam de ler vão se lembrar. Uma revista considerada de classe média alta. Elite, né? uma revista de elite. Revista de elite. E lá tinha uma série de reportagens a respeito de prostituta de luxo. Como era bom ser uma prostituta de luxo. Eu falei, não, eu quero isso para minha vida, meu casamento já não está bom mesmo, então eu vou largar dele, eu estou me ajeitando, vou arrumar, já arrumei uma parte, vou arrumar outra, vou virar uma prostituta de luxo. E aí foi onde Deus falou.
Aí virar uma prostituta de luxo, então vamos ver. Tá bom, Aí então, vai lá, tenta. me jogou no pó, irmão. Aí eu aprendi o que é ser um vaso na mão do oleiro. Deixar ele conduzir da forma. Literalmente, eu fui quebrada e jogada no pó. E Deus me Levantou. Renovou, né? reconstruiu. Deus me... Renovou de uma forma sobrenatural. Exatamente. Deus me curou, me transformou e tem feito isso até hoje, todos os dias. Interessante é que o Semear tem 25 anos. E nós estamos há 23 aqui. Quer dizer, nós Desde o entramos no começo. Semear, Ele tinha ele começado. ainda estava... Tava se Era um bebê estruturando ainda, ali. é. E entramos em 2003, em 2004 nós mudamos para a visão celular, que nós estamos até hoje. Do modelo dos 12? E na visão celular tem um encontro com Deus, as etapas da visão. Aí foi no dos encontros com Deus em que ela foi aleluiada completamente. Aí é que a coisa... Ela conheceu o Aleluia. Aí que ela O foi o aleluia. O senhor que estava do lado dela nessa caminhada, como que foi na visão do senhor acompanhar ela nisso, ver ela vencendo, vendo as lutas ali? Era difícil? O senhor sabia? Também tinha esse contato mais fácil quando o senhor também sonhava com as coisas ali do lado dela? Para ser honesto, eu fui bem omisso até um pouco no começo com a doença dela, porque eu não cuidei como eu deveria ter cuidado, eu deveria ter feito melhor, deveria estar junto. Mas depois que nós começamos a caminhada com Cristo, na conversão e tudo mais, aí a gente começou a andar junto e estamos até agora. Mas no começo da doença eu deixei a desejar demais no cuidado com ela. Uhum. Daí depois... Porque também teve toda tinha o trabalho, tinha outras Sim. coisas e a cabeça ainda não era uma cabeça formada completamente. formada com o pensamento sobre o que essa doença é de verdade. Então deixei a desejar, fui muito omisso no cuidado com ela. Isso é muito... Tanto que ela queria abandonar o casamento e ir para o mundo. Seguir a luxúria. Cheguei à luxúria, né? Você... Aguentou o fardo, né? Jogo. É, O jogo igual. o jogo desigual, né? Mas nós conseguimos, né? Colocar a canga certinha e estamos tocando até hoje. Aí. E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que seguir reto toda a vida. Tá escrito. Muito legal saber dessa parte da vida de vocês, saber um pouco disso, né? Mas infelizmente o nosso tempo tá acabando hoje. Foi só o primeiro. Vocês possam voltar aqui mais vezes para saber daí em diante o que aconteceu até agora. Vamos fazer uns todo o 4 resto. capítulos, Não, né, amor? uns 5. Vamos fazer o quanto Esse, que der, esse é o mais. nosso piloto. Quem está na transmissão é o Júnior, você já imaginou, né? Porque ele tá Mas- segurando para ficar quieto lá, é incrível. Imagina, ele deve estar se contorcendo para falar alguma coisa. Mas, assim, é uma bênção, é um sonho realizado. Esse projeto, quem idealizou foi o Alcir, né? Sim. Era um sonho que ele tinha, ele sempre falou com a gente, olha, quero fazer o podcast, vamos fazer. Vamos fazer, E aí, um compramos. Eu passando lá em frente, eu vi isso daqui, né? E eu mandei mensagem para ele, para Fabi, mandei a foto, né? Falei, irmão, olha o que eu Olha achei, aqui que nós acho que fica achamos. legal o podcast, tudo. Aí falei, qual que você acha melhor? Não, vermelho ou preto? Não, vermelho, não sei o quê. Dá uma cor a E aí- Ah, mais. não, e ainda compramos o tamborzão, que é o Sim, púlpito o que vocês púlpito usam, 180. do semear. E aí a gente foi, comprou tudo, só que infelizmente não deu para fazer com eles, né? Mas hoje está sendo realizado, porque a semente lançada, um dia ela brota. Pronto. E nós queremos que seja, que dê muito fruto, que continue, Que né? cresça. E que seja o tudo mais. primeiro de muitos, em Sim, nome de Amém, Jesus. é só o amém, começo é. de tudo que Que vai vir. só o ainda. primeiro. alcance muitos adolescentes, Sim, em alcance nome muitos de Jesus. jovens e que seja assim realmente algo edificante, que possa tocar, né, na vida das pessoas, porque assim como Deus me transformou, Deus pode transformar muitas vidas, Sim. porque eu fui uma adolescente perdida literalmente, né? Bebia muito, eu ia para os bares, eu falo que eu andava, a minha mini saia era um palmo, e assim, um palmo de mini saia, umas blusas transparentes, e na minha testa... Não é do meu tempo.
Era do seu tempo, sim. Não, depois, né? Mas aí quando ela era adolescente, não era o meu E tempo na ainda. minha testa brilhava, assim, piscava, né? Eu falo assim... Tô fácil. Tô fácil. Tô fácil. Vem que eu tô fácil. Vem que eu sou jogo. facinho, vem que eu sou E facinho. Deus sempre me guardou. Deus sempre me guardou. E eu falo, né? Você fez um vídeo falando, né? No mundo as pessoas dizem, sai da igreja, não fique aí que você Vai está perder a perdendo juventude a na sua igreja. juventude. E se Deus me desse uma oportunidade, se Ele falasse o que eu queria fazer de novo, de toda a minha vida, eu sempre falo, eu converso com Isaac, se eu pudesse escolher, eu ia querer casar virgem. Porque é algo que eu não tive a oportunidade de fazer, porque eu não aprendi o que vocês estão aprendendo hoje. Então, então que isso fique, sabe, para essa juventude, Pra para essa- esses adolescentes, que o que vocês Pra estão essa fazendo, geração né, agora. irmão? O que vocês estão fazendo é dar uma direção a eles, né? Eu falei num culto esses dias que você abriu mão de almoçar com seu pai no Dia dos Pais, porque você estava jejuando. E isso é algo tremendo, irmão. Isso é algo tremendo. O Lucas chegou aqui todo, né, tímido. Hoje Eu está não aqui, conhecia o Habitat. hoje está aqui falando, sabe? Vocês são fruto de alguém que pagou o preço. Alcírio e Fabi pagaram o preço. Hoje, quem está com vocês é... Né, o bênção é a E é o bênção. o benção e a benção. O Benção e a Benção, né? O Júnior e a Ana vão prosseguir com vocês. E eu acho que para eles é mais difícil, porque eles já pegaram o uma bonde coisa andando. feita. Exatamente. E eles têm que dar prosseguimento, né? Eles têm que continuar. Existe isso, prosseguimento? Tem, é uma Da continuidade continuidade. daquilo que já tinha. Então, quer dizer, a expectativa tem que ser mais e melhor. já expectativa é estava- maior. Imagina, ele já pegou um negócio que está fervendo, então ele só tem que continuar com esse E fogo. já pegou com um modelo que ele tem que se Exatamente, adaptar que também. funciona, Mas nós cremos que vai dar certo. Em nome de Já Jesus. tem dado certo. Isso aqui é um projeto que já está Já deu no certo. reino dos céus, nós já trouxemos a existência. E nós cremos que será o primeiro de muito. Vamos fazer um banner, vamos fazer as Amém. coisas. Vamos fazer o e vai dar cartaz, certo. fica chique. Amém? Vai ficar só cada vez maior. Já passou. Eu acho que ela sonhou antes de vir pra cá. Glória a Que não, Deus. você mandou as perguntas, eu não sabia. Quer dizer, foi tudo assim. Então, eu não queria ter mandado nada. Daí, como mandaram, eu fiz outras aqui agora. Não, é porque nada do que estava lá foi falado. Nem leu também. Porque é assim, a coisa tem que Eu fluir nem- natural. É o que a gente Sim, fala. por conta do A tempo coisa também, acontece, que é aquelas Deus no perguntas dá pra comando. fazer coisa de horas aqui, a gente fica o resto Tá, da velho. noite. É que hoje é o primeiro. É a primeira pra teste. gente A fazer. gente gastou muito tempo montando equipamento, vamos melhorar com o tempo, vai ser mais rápido. Mas assim, jovem, né? Como eu estava falando no seu vídeo, você postou lá, eu perdendo minha juventude na igreja, pulando, dançando. O jovem, o adolescente, ele tem uma ideia muito errada de igreja. Que a igreja prende, que a igreja amarra, que na igreja nós não somos Que ele vai ser felizes. tolhido, que ele vai ser cortado. Você entrou na igreja, você não falava com ninguém, você não dava risada. Nossa, foi difícil falar com ele, meu Deus do Né? céu. Quero mostrar isso mesmo, porque eu conheço muita gente na minha escola mesmo que acha que igreja é só isso, que é pastor gritando, É. sapateando. Não, a diferença. Esse daí é Não, legalzinho, hein? Nossa, eu gosto. Esse pessoal tem que vir conhecer, tem que trazer esse povo pro culto, Pois né? é. Então, sejam vós. Vocês estão tendo a oportunidade de ser uma voz em meio aos seus amigos, em meio à internet, em meio a uma multidão de perdidos que estão aí. Então, aproveitem a oportunidade que Deus está dando e exerçam a autoridade que o Espírito Santo tem derramado sobre vocês. Sejam a Amém. diferença nessa geração. Amém? Sejam Na luz. contramão do Eu mundo. sempre brinco assim, na contramão do mundo. Eu sempre brinco porque eu falo uma coisa que o apóstolo Alceu sempre diz, sai do saleiro. O sal tem que salgar, o sal tem que dar sabor. Não pode ficar parado ali à toa. Amém? Opa. Amém. Opa. Da próxima vez que vocês Que vierem, isso. como a senhora deu um pequeno gancho, a gente vai falar de como foi essa concepção do Isaac também, que é algo bem tocante, assim. Sim, mais pra foi uma frente. promessa de pastor Renato também. Esse pastor Renato faz parte da nossa vida. Não, ele cantou a vida inteira É. já. Muito legal.
Mas Bom, vai dar certo, amém? Amém. Muito obrigado por vocês terem assistido a gente aqui até agora. Esse, como o bispo falou, é o primeiro de muitos que vão vir. Mais convidados vão vir. Eles vão voltar aqui para continuar essa história que tem muita coisa. Eu Tem vou, muita vou coisa pedir pra permissão gente... para o meu pastor para poder vir outras Vê vezes se aqui. pode, né? Tem muita coisa pra gente aprender com eles, que como a bispa falou que ela aprendia vendo a rádio, escutando, lendo livros, a gente pode aprender aqui com esse podcast, com as respostas deles, com a história de vida deles, do que eles passaram, muitas vezes é o que a gente tá passando na nossa atualidade também. Então que você possa se inscrever aí no canal, deixar seu like, compartilhar para mais amigos verem, para todo mundo ficar sabendo deste Deus e do quão maravilhoso ele é. Espero que vocês tenham gostado de até aqui. Alguma consideração para fazer? Amém, Então, muito obrigado por terem vindo, por, como eu disse no começo, dar essa estrutura pra gente, dar essa confiança, que a gente possa dar retorno pra vocês, não decepcionar. E é isso, até terça que vem. Falou. Pode, mas não pode. Com mais um Pode Semear.